Quando eu vou para uma lógica de preço por oferta, primeiro eu tô falando assim, dou preferência à inteligência coletiva dos agentes do que à inteligência centralizada do INS. O INS é muito competente, mas quando ele decide despachar A, B ou C por um critério, seja qual ele for, eu tô atribuindo geração para uma fonte e não para outra. Isso num modelo mercantil começa a gerar problemas. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Café Energético do IBDE. Hoje eu vou ter o prazer de falar com o meu amigo, colega Alexandre Viana, que é um consultor de longa data do setor. Alexandre, bem-vindo. Obrigado. Prazer falar contigo. Bom, Alexandre, eu acho que todo mundo te conhece um pouco de mercado e inclusive eu tenho curiosidade de saber mais da sua história, né? De como você chegou aqui com essa envergadura que você tem hoje, né, com conhecimento. Então, parabéns até, né, pela sua trajetória. E queria te ouvir, assim, como que começou tudo isso? Da onde você veio? Como é que você caiu no setor elétrico? Se foi planejado ou foi o acaso? Eu acho que eu brinco que foi o acaso. Na verdade, eu não planejei, Deus planejou, né? Que eu brinco sobre o setor elétrico. Eu comecei como estagiário na CCE, que na época chamava-se Asmai, e a minha entrada lá foi uma coisa também não planejada. Eu fui fazer um curso na época na B3, chamada Bovespa, né? O nome era Bovespa na época. E de operador de mercado de capitais. Literalmente eu tinha curiosidade, a gente via na televisão, o pessoal compra e vende ação, né? Naquela época ainda não era igual hoje tudo eletrônico, ainda tinha o pregão físico, né? Você tinha aquele walk-talk, você ligava, registrava a boleta ali na tela, aparecia no ticker, né? E aí, então, eu fiz um curso na B3, na Bovespa na época, tirei uma boa nota no curso e aí comecei a mandar currículo. Era universidade, estava na universidade, estudando, ia mandando currículo aí, até que a CCE me chama na época para fazer parte do processo de estágio. E aí eles gostaram do meu currículo, fiquei lá num processo que durou um tempo, e aí por ali entrei. E aí trabalhei na CCE depois do estágio até o final, 18 anos, né? Mas o estágio em si foi bem curto, e eu pude rapidamente depois ir focando mais em coisas de negócio, até que em 2005 eu fui para a área de negócio mesmo, trabalhar com leilões, né? Então, Eu te perguntar isso, resumo. Quando é que você entrou o estágio Asmai? Quer dizer, é pré-2004, é pré-novíssimo modelo, Sim. Quando a CCE, né, 10848, quando o Asmai se torna a CCE, né? Então, quando é que foi esse Asmai? Você pegou essa conversão? Sim, na verdade, agora revelando idade, né? Porque isso vai começar a revelar a idade já, já tô ficando velhinho, né? Eu entrei no setor em março de 2000. Então era bem começo do setor, era uma coisa muito abstrata ainda para a maioria das pessoas, até que trabalhavam no setor, o que seria o setor. Eu lembro que quando eu li os primeiros cadernos de regras que vinham em inglês das consultorias da PricewaterhouseCoopers, da PwC e da Accenture na época, né? Era tudo muito novo. Então todo mundo estava descobrindo, porque o Brasil se inspirou o seu modelo de mercado no modelo inglês com uma pitada do modelo do Chile. A gente não sabia, hoje eu sei de perspectiva que tinha um quê do modelo do Chile, mas na época a gente achava que era só o modelo inglês, né? Sim, então, o Little Child, né? Stephen Littlechild da regulação, mas assim, então vinha muito bebia muito da água, das teorias de desenho de mercado, de energia elétrica da Inglaterra e um quê do Chile. Até para pouco sabem, o Chile foi o primeiro mercado atacadista do mundo, depois veio a Inglaterra, mas a Inglaterra foi que popularizou a visão de ter mercado de energia. Então foi nesse período ali, eu fiquei de estágio muito pouco tempo, de março de 2000 a junho de 2000, aí já fui efetivado, era uma empresa que estava crescendo rápido, então precisava de gente, porque o mercado estava começando. E aí então mas aí eu fiquei um tempo fora da área de negócio, porque a CCE não tinha na época na Asmai vaga na área de negócio, tinha outras áreas, e depois é que eu fui trabalhar com leilões, aí sim, área bem técnica, e entrar muito na parte de simulação, sistemática, teoria dos jogos, e aí eu fui aprofundando no negócio, né? E aí depois pode falar um pouquinho mais, foi chegando até os dias de hoje. Perfeito. Mas a sua formação mesmo de graduação é em que? É economia. Tá. E aí eu sou economista de formação, até por isso a questão da B3, da Bovespa. Depois eu fiz o meu mestrado também em economia na PUC São Paulo. Depois eu fiz o doutorado na Poli USP em sistemas de potência, que o nome formal é ciências, né, mas era o núcleo de sistema de potências da Poli. E depois o pós-doc também foi na própria Poli. Sim, aí já bem focado no setor elétrico. elétrico. Totalmente setor elétrico. Na verdade, de 2005 para cá, minha vida foi setor elétrico. Né? Eu, assim, tô de focar. Até a teoria dos jogos é totalmente focada em setor elétrico, né?
todas as simulações que eu faço hoje é focado em setor elétrico, né? Então, vamos dizer, aquela formação inicial, ela ficou para trás. Sim. Guardo como uma base de fundamento que eu gosto bastante, mas virou mais uma curiosidade do que algo que hoje no dia a dia eu uso, né? Eu uso muito mais setor elétrico mesmo. É lógico, mas na CCE, depois que você foi para leilões e tudo, como é que você acha que toda essa experiência hoje agrega para você, essa vivência de ter passado a abertura de mercado de um setor que a gente sabe, né, até 95, totalmente verticalizado, sem atividade, sem atuação privada e sem mercado efetivo, né, tudo cativo, que hoje a gente chama, essa abertura naquele momento de incerteza, essa construção do mercado, né? Como é que foi essa experiência e como você acha que isso hoje agrega para a sua visão do mercado, que hoje já é uma coisa muito comum? Daqui a pouco a gente vai chegar na baixa tensão, a gente vai falar Claro. sobre isso. Então, como é que foi viver essa experiência? O que isso te traz de visão hoje, né? De uma pessoa que passou por esse processo? Muito boa a sua pergunta. Na verdade, eu digo que a CCA foi uma grande escola para mim, uma grande casa. Quem teve o privilégio de trabalhar na CCE, especialmente ainda hoje, mas naquela época que foi do começo do mercado, obviamente aprendeu muita coisa, não somente técnica, mas também de vida, né. Sim. Então, tecnicamente, por estar construindo o mercado, desde muito cedo você começa a tirar os aspectos teóricos das coisas e ter um aspecto muito pragmático. Então eu acho que esse é o primeiro ponto positivo que eu nessa construção, né, desde o começo do mercado. Eu poderia ter uma coisa teórica, por exemplo, falei meu currículo acadêmico aqui, dá a impressão que eu sou meramente um acadêmico alguém de teoria. Óbvio que teoria é importante, tem que ter fundamento, mas eu sou, na verdade, para quem trabalha comigo ou já contratou o meu serviço, ou trabalhou comigo nas empresas, eu sou um cara muito pragmático, prático. Uhum. Ou seja, a teoria te dá um embasamento para você tomar melhores decisões e saber onde as coisas vão chegar, mas no dia a dia você tem que ter um cheiro Lógico. do que é prático. Eu brinco assim, no dia a dia você tem que ter o cheiro das ruas. Não adianta ter só o cheiro dos livros, ou seja, o livro é muito importante, é Sim. fundamental você ter fundamentos do que você está fazendo, mas quando você vai para a prática, às vezes, tem elementos que só mesmo a experiência empírica ou do dia a dia de vivência que te traz, né. Então acho que o primeiro ponto foi isso, você conseguir trazer conceitos teóricos muito às vezes até abstratos, muito robustos para uma realidade muito prática de dia a dia de mercado. Até porque na CCE você lida, ou eu lidei durante a minha carreira com todos os tipos de empresas do setor privado e do setor público, né, porque você navega ali diretamente com o EPE, com a ANEEL, com o Ministério, com o ONS, com os demais órgãos, com o Congresso. Muitas vezes eu cansei de ir no Congresso ter que explicar o resultado de um leilão ou de uma nova regulação. Então eu acho que a visão plural que te dá de você lidar com diferentes públicos, desde uma empresa pequena, um agente pequeno que não entende energia elétrica e teve um problema num contrato numa recontábil, né, algo bem do setor elétrico, né, para quem está no dia a dia sabe bem que é isso. E também uma grande empresa que está numa disputa de bilhões, numa discussão regulatória e que uma nova regra de mercado pode levar para a esquerda ou para a direita. Então, eu acho que essa visão plural, tanto da perspectiva técnica, quanto da perspectiva de diferentes tipos de empresas, de stakeholders, acho que foi muito rico e é algo que eu carrego para minha vida profissional e pessoal até hoje. Não, isso é muito legal. No IBDE, inclusive, nas aulas, às vezes, que eu ministro, que eu participo lá no IBDE, eu costumo dizer muito isso, assim, eu sempre começo como advogado que sou, né, o que diz a Constituição, né, porque a gente viveu, acho, a gente vive a era da ansiedade, né, Claro. todos querem já chegar no final, não querem entender o processo muitas vezes, então o cara está querendo discutir o detalhe da resolução mil e tralalá da ANEEL e não sabe de onde veio a base de tudo. Então, Por que ela está escrita daquele jeito, por por exemplo? que que ela tá? Qual que é a base, né? Da onde veio? Por que que o setor elétrico é do jeito que é? Então, isso eu também acho muito legal. É bom você, como profissional de sucesso, falar aí pro nosso público isso, porque é importante que o pessoal entenda, né? Você está vendo hoje, mas tem todo um processo que a gente viveu para entender, né? Então, às vezes, a gente chega no modelo que está hoje e tem que entender esse processo, como a gente chegou aqui. Mas para falar como a gente chegou aqui, depois você saiu da CCE, você foi para a consultoria. Como é que foi a sua saída da CCE? Como é que foi esse movimento de ir para o outro lado da mesa? Interessante também essa sua pergunta. Na verdade, antes de ir para a consultoria, eu trabalhei 1 ano e meio como head trader, diretor de comercialização da SPIC, da SPIC Brasil. Ah, sim. Então, o que aconteceu? Como é que foi a minha saída? Eu já estava há muito tempo na CCE, 18 anos eu ia fazer, e eu entendi que meu ciclo tinha se encerrado. Não que não tivesse.
coisas interessantíssimas para fazer. Tenho um ótimo relacionamento com a casa até hoje, muitos amigos assim de vida, que tem muita intimidade, que a gente se fala quase que sempre, mas eu entendi que, poxa, eu tô 18 anos no lugar, tava com 38 anos. É que eu cheguei assim de conclusão, poxa, eu preciso ir para o mercado, ter uma experiência de mercado, porque se eu não tiver essa experiência, pode ser ruim para mim mais na frente, quando eu estiver mais velho e eventualmente tiver que sair, que é natural, o ciclo da vida, né? Você vai se aposentar ou você vai sair, porque a empresa muda, às vezes. Então, só, poxa, eu preciso de algo a mais, né? Então, eu sentia a falta desse algo a mais, então por isso foi a decisão de sair. Uhum. E foi uma saída de forma planejada, tranquila, muito acordada. Na época, eu conversei com a minha chefe, ela entendeu. Que é Quem minha amiga, era? até, a Solange Davi, que é A minha Solange, eu ia te amiga, perguntar isso, é a era minha Solange. amiga pessoal, assim, a gente muito próximo. Solange é uma querida, tá com a gente há muitos anos e participa da aula conosco, então ela também é uma ótima pessoa. Me lembro dela ainda da época de A CCE, gente né? trabalhou, acho que na CCE junto, em torno de 16 anos, diferentes funções. Ela foi, trabalhamos juntos em projetos, mas ela não era minha chefe. Depois a gente foi par, e depois ela foi minha chefe durante 4 anos, se estou equivocado. Mas foi minha superior direta. É uma pessoa que eu tenho muito carinho também. E, lógico, na CCE tem pessoas que têm muito carinho até hoje, né? Tem o Leonardo Calabró, que foi, hoje está aposentado, ainda está no setor trabalhando alguma coisinha aqui a colar, mas está aposentado, que foi meu tutor técnico, aprendi muito com ele da ponto de vista técnico. Teve o Sérgio Moraes, que foi meu superior direto, na época meu gerente executivo de leilões e liquidação, aprendi muito com ele também. Se eu for falar todo mundo que eu trabalhei, assim, teria uma lista gigante, né? Tem o Roberto Giglio, que foi a pessoa que me contratou, que também, para ser estagiário, tenho um carinho especial por ele. Infelizmente ele é falecido, mas tenho um carinho especial por ele e pela família dele, sou amigo da família até hoje. Legal. Então, eu sou muito grato. A CCE foi uma escola técnica, profissional e de vida, né? Então, eu tenho amigos que carreguei para a vida, que hoje Claro. estão por aí no setor de modo geral. Então, e aí voltando para as partes do fundamento e como que isso mescla, né? Eu acho que hoje um dos grandes pontos que a gente tem, vivemos uma era muito de ansiedade e que muitas vezes a gente discute pouco os fundamentos das coisas. Estava no evento semana, acho que retrasada, conversando com o pessoal do INS, estava o Zucarato nesse evento, que também Sim. é um amigo querido, que trabalhamos juntos na CCE, e nesse bate-papo, nessa troca-bola, trocando bola no meio da discussão, ele mencionou a questão de, poxa, temos que discutir mais fundamentos. Eu falo, concordo. Às vezes é o que você está falando, né? Às vezes não ter fundamentos ou não discutir os fundamentos nos leva a decisões superficiais. E aí dá consequências não esperadas. Eu acho que. E aí também é uma crítica que eu faço aos nossos dias de modo geral. A mim também, acho que a todos nós. A gente lida mal com as consequências das escolhas. Eu digo o seguinte: quando eu faço escolhas regulatórias do desenho de mercado, elas vão ter consequências práticas. Só que a gente às vezes só olha para uma parte do que a gente está esperando de resultado e não olha para o todo. Então, cada vez mais, eu acho que estudar fundamentos e trazer para o cunho prático vai ser fundamental para um profissional de sucesso. E tendo em vista que o IBDE é uma casa que forma a gente, o setor elétrico. Então, por isso, toda essa pegada um pouco mais acadêmica, mais técnica, mas acho que a mensagem que eu posso dar para quem está nos assistindo, que vai nos ver agora ou mais para frente, especialmente para quem está se formando como profissional e está entrando no setor elétrico, é que a gente tem que ter uma visão cada vez mais holística, né? E que vai além da nossa área de conhecimento. Eu sou advogado, mas eu vou ter que estudar também fundamentos econômicos e até mesmo de engenharia do setor elétrico. Sem Sou dúvida. engenheiro, vou ter que estudar coisas de economia. Sou economista, vou ter que estudar coisas do direito e da engenharia. Então, eu acho que cada vez mais o setor ele é plural. Não, a indústria do setor elétrico, ela é absolutamente, tudo é vinculado e é dependente, interdependente. É Então, eu brinco com o multidisciplinar, né? advogado, a gente tem que ser um pouco advogenheiro, né? Você Aham. tem que, se você não entende a parte física, então você é um profissional de indústria, você não é um economista, você não é um engenheiro. Você tem, realmente, a visão tem que ser holística, eu concordo, tem que ser horizontal, né? Para poder ver e fazer uma análise adequada. Mas voltando só para a gente encerrar, o processo de troca da Verdade. CCE para a SPIC, você ficou 1 ano e meio, eu me recordo até Sim. desse período, e aí depois você foi para a consultoria. Foi, o Depois que disso, aconteceu? Eu sim. tava super bem na SPSI, uma empresa que também tenho muito carinho de ter amigos lá até hoje. Minha chefe de lá, a Adriana Valtric, que tá lá até hoje, ainda Tá, foi isso que eu minha ia falar, tá lá CEO. até hoje, né? A gente tem amizade até hoje, a gente se encontra, pelo menos uma vez a cada 2 meses a gente sabe almoçar. Tenho um grande carinho por ela também.
Eu tento, pelos lugares que eu passo, fazer amizade, de não perder. Acho que a gente pode mudar de time ao longo da vida, mas a gente não deve perder, a gente tem que construir essas relações. Concordo. E aí, então, da SPS eu fiquei 1 ano e meio como diretor de comercialização. Aí veio o convite para ir para Teams, uma casa também que eu tenho muito carinho e estima pelo João Melo, na época, que me convidou, de um modo geral, para estar lá fazendo um processo de estruturação de alguns produtos novos e da consultoria. Foi um período muito rico, de 5 anos que eu passei lá, participei de vários projetos, inclusive alguns com você, né? Às vezes do mesmo lado, às vezes do lado contrário, que é natural, né? No nosso setor, acho que é isso, tem que ter amizade, às vezes está no mesmo time, às vezes estamos em times opostos. O que ajuda quando está no time oposto, né? Eu digo isso, eu dou aula de negociação para molecada, eu falo, gente, você tem uma boa relação, o pessoal acha que negociação é... Brigar, né? E é um sistema de soma zero. Não é. Todo mundo tem que sair ganhando. Se alguém entender que vai sair perdendo, a negociação não vai para frente. Não vai para frente. Então e a boa relação ajuda, né? Então, ajuda a falar, eu sei que é um negociador crível, que eu não vou dar credibilidade. O cara não vai me, né, passar a perna, vamos dizer. Né, isso ajuda muito. O pessoal precisa entender isso, né? Por isso que ter profissionais de referência é importante quando você está na mesa, né? E você, sem dúvidas, é um deles. Eu acho que esse tempo na Timos, inclusive, te deu uma projeção nesse sentido. Porque quando você está dentro da empresa, você é uma referência para a empresa. Para a empresa, talvez alguma parte do nicho da indústria, mas menos, né? Menos. Aí quando você vai para a consultoria, você tem um holofote, maior, né? E aí eu acho que foi quando você sentiu mais isso. Sim. Eu tinha, na época de CCE, por causa dos leilões, já uma grande relação de projeção. O leilão é um assunto que agora até dando conselho de carreira para quem está os mais jovens que estão entrando no setor elétrico e estão assistindo esse podcast, essa discussão, esse café aqui, né? Então, eu acho que o setor elétrico, alguns assuntos dão mais projeção, leilão é um deles. Então, eu fui, vamos dizer, eu brinco que sorte é mistura de competência de fato com oportunidade. Então, eu estudei para isso, né? Por que eu entrei em leilão? Porque eu estudava na PUC Teoria dos Jogos. Sim. E aí, eu precisa de alguém para leilão, poxa, tem uma pessoa na empresa que sabe teoria dos jogos. Então, teve a questão de estudar, mas teve também a oportunidade e a sorte, né? Porque poderia eu ter estudado teoria dos jogos e nunca ninguém precisar de alguém que entendesse teoria dos jogos. Então, o leilão, de fato, ele dá uma projeção. Então, isso foi bacana. E dava mais, né? Porque era a época, você pegou a época do leilão sendo efetivamente... Era tudo no setor elétrico, tudo virava em torno do leilão, né? Naquela época. Exato. Entre 2004, 2005... Eu participei desde os leilões de 2004, mas de forma mais efetiva em 2005. Até 2018. Então, 2018, mas na verdade o forte dele pode dizer que foi 2004, 2005 até 2015 e 2016. 15, Que aí teve o primeiro leilão de frustração de demanda e aí começou a... 18 é quando realmente desponta a expansão por autoprodução. Por autoprodução, mercado livre, aí vai. Mas é 16. 16 e 18 foi um período de transição. E aí vai para o mercado livre. Então, assim, foi um período muito rico para mim. Então, assim, e no caso, a consultoria dá mais projeção ainda. Então, fiquei lá por 5 anos, foi um período que eu tenho um grande carinho, as pessoas que eu trabalhei, tem algumas pessoas que estão lá ainda, que eu tenho carinho, outros estão na indústria, que é natural, essa rodada dos profissionais, né? Então, é um lugar que eu tenho grande carinho pro João também, então a Timos é uma grande escola, uma empresa muito sólida, que eu tenho um lugar especial no meu coração também. Que ótimo. E deve ter te ajudado também participar da gestão ali, né, do dia a dia, como diretor você era, a conceber o que hoje você está. Então, hoje você é o CEO da Envol, que é uma consultoria que você criou, né? Como é que foi essa experiência de criar uma coisa do zero? Sair ali, falar, né, o friozinho na barriga, vou começar... da minha casa, como é que foi esse processo para criar a Envol e o que você teve de visão, modelo de negócio para a Envol naquele momento? Foi interessante isso, porque quando eu saí, eu de fato fiquei 6 meses, né, de non-competition na Garden Leave, e eu não tinha a visão que era isso que eu queria, né? Na verdade, eu fiquei um tempo até porque eu queria melhorar meu espanhol, então fui para a Espanha. Legal. E aí eu comecei a participar depois de alguns processos seletivos. E aí o Red Hunter, num dos processos seletivos, falou assim, posso dar um conselho? Ele falou assim, por que vocês não montam a sua empresa? Porque tô achando que pelo seu perfil já, acho que você vai se frustrar se entrar numa estrutura clássica novamente. Aí esse Red Hunter deu esse dream, falei, pode ser uma ideia. Aí eu comecei a pensar isso, né? Mas foi interessante, não era a ideia original era voltar para o mercado.
E era até um período de tempo ali. Aí eu comecei a participar de vários processos seletivos, alguns estavam até bem avançados, tinha um que alguns ultrapassei, já estava para. Era só discussão de proposta, mas aí o Red Hunter virou e falou assim: será que você não vai ser mais feliz, né? Não vai ser melhor? E aí eu falei, poxa, Pô, que dica do cara, uma hein? provocação interessante, né? Foi o cara, foi uma Mudou pessoa a sua bacana, carreira. mudou minha carreira. Aí eu peguei e pensei, aí tinha um amigo do setor que a gente conversava, ele estava pensando em sair de onde ele estava, que é o Gustavo Francini, que é meu sócio, que trabalhou na SPC também. E aí eu falei, aí o Gustavo falou assim, poxa vida, eu tô pensando em procurar alguma coisa, tá? E eu falei, cara, eu tive um insight aqui que veio de um input. Tô pensando, tô mudando, shiftando isso, acho que devo montar uma consultoria, começar. Quer vir junto nessa jornada? Ele topou, então a gente veio nessa jornada, e aí a partir disso, então, da consultoria, a gente começou em novembro de... Eu comecei em novembro ali de 2024, o Gustavo só podia começar no ano seguinte, ele tinha uma questão de transição, né? Sim. E até porque é uma casa que tinha carinho, então não fazia sentido nenhum também sair rápido. Eu falei, não, Gustavo, take your time. E aí, então, no final de 24, a gente montou a Envol, que significa energia e evolução. Eu ia te perguntar isso, o que era? Que significa Envol. A gente queria um nome que fosse fácil de pronunciar em português e para gringo. Né? A gente falou assim, poxa, a gente vai ter naturalmente, porque o Brasil hoje é um mercado global muito gringo. Então, se você tem um nome muito brasileiro, fica difícil de pronunciar. Então, a gente tem que ter um nome que brasileiro não olhe, não ache estranho, mas também que gringo não que seja fácil de pronunciar. E aí, em Voo, a gente fez o teste em espanhol, português e inglês, fica um nome que qualquer um consegue pronunciar. Legal. Até a diferença de uns falam Envol, outros falam Envol, eu brinco, não tem problema. Pode pronunciar dos dois jeitos, Envol, mas pode ser Envol também, não há problema nenhum. Então O nome é Envol. Envol. Bom, agora eu aprendi. Mas pode chamar de Envol, não tem problema. Acho que é um nome que pega fácil, energia, evolução. E aí tem o símbolo do octógono, que é um símbolo de algo que é difícil de quebrar e que encaixa com uma peça numa engrenagem, né? Então foi por isso que é o símbolo. Quando você pegar um slide do relatório nosso, sempre no canto inferior direito vai ter um octógono pequenininho. Eu queria uma coisa que a pessoa olhasse, esse símbolo é o símbolo da Envol. Né? Então tem eu gosto de marketing também, então tem um porquê das coisas. Legal, legal. Não, tu tem que ter uma razão de ser. Você falou do mercado, eu vou aproveitar esse gancho aqui, até para a gente entrar em discussão específica do setor. Você comentou que o nome você queria para cliente estrangeiro também. Primeira pergunta, tem estrangeiro olhando agora? Você tem tido, e por que eu estou fazendo essa pergunta? O setor brasileiro, eu acho que em termos de macroeconômicos, o dinheiro está vindo para cá, porque o mundo está muito complexo, né? E eu acho que não é o objeto aqui da nossa conversa, mas enfim, hoje, 2026, né? Estamos em plena guerra do Irã, guerra da Ucrânia, Trump nos Estados Unidos, políticas imprevisíveis, etc. Então, tem vindo dinheiro, tanto que a bolsa, enfim, valorização, mesmo com a economia não tão bem, mas estamos vendo resultado. O problema é o setor elétrico, principalmente geração, que nos últimos 5, 6 anos passou uma onda espetacular de crescimento nunca vista antes, né, de expansão. Nós estamos com curtailment, incertezas, e são questões que, pelo menos o que eu ouço e queria te ouvir, é um tipo de incerteza que, por mais que curtailment tenha em todo lugar, mas nos níveis que a gente está vivendo aqui, da forma como a gente está no Brasil, o pessoal está tendo dificuldade de aceitar esse risco, porque é uma incerteza de fato, variações de 5% a 70% de curtailment, dependendo especificamente do mês e da região. Como é que você está vendo isso? Como é que você vê essa visão dos estrangeiros no Brasil com curtailment, essa incerteza? E aí depois a gente vai embrear um pouco por curtailment, que eu acho que é um tema que é importante. Pensando em mercado, né? Então, fazendo um recorte, vou tentar responder essa pergunta com duas camadas, duas perspectivas. Uma perspectiva conjuntural, para quem está nos assistindo em abril, né, de 26, então eu vou responder conjunturalmente para quem vê por agora o nosso vídeo e para quem depois acessar isso aqui depois de 1 ano, 2 anos, algo estrutural que eu acho que faz sentido. No conjuntural, o que eu entendo? Após a lei, né, no final do ano passado, a 15.269, vocês agora nessa parte de regulamentação, de regulação da lei.
Então, primeiro eu concordo com a tese, né, de que quando o curtailment ele é elétrico, ou por razão de confiabilidade, estou simplificando aqui alguns conceitos, Claro. tecnicamente ele vai além de só ser isso, né? Eu entendo que de fato o empreendedor tem que ser reembolsado, ressarcido, porque ele fez a parte dele corretamente, ele projetou, ele pediu um parecer de acesso, e ele seguiu as regras do setor, então é justo, uma vez que ele seguiu toda a regulamentação, e ele fez a parte dele, não foi nenhum problema dele, ou coisa que era ele que poderia gerir, ele ser ressarcido, faz sentido. Do ponto de vista energético, eu também concordo que não faria sentido, dado que o energético é um problema de mercado. Então você não pode obrigar o consumidor, a outra parte, a comprar algo que ele não está demandando naquele momento. Sim. Dado isso, então, no macro, sim. O problema, como a gente sempre brinca, né, o diabo está nos detalhes. Agora, quando você vai regulamentar, como você classifica, tendo em vista que às vezes quando você está operando o sistema, nem tudo é tão claro, tão óbvio, o que é energético do que é elétrico. Uhum. E aí vem uma questão de desenho. Então, assim, eu vou ter que fazer talvez uma regulação agora de curtíssimo prazo conjuntural para tentar identificar isso no modelo atual, mas pensando em longo prazo, pegando uma estrada paralela que aparentemente não tem relação, mas temos a estrada do preço por oferta ou deixar de ter preço por modelos, que em tese resolveria via mercado a discussão de energético. Por quê? Se eu tenho um preço competitivo, eu estou na ordem de mérito e eu estou committed, eu vou ser despachado. Se eu não tenho um preço competitivo no preço por oferta, eu não estou despachado. Então o curtailment vira uma questão muito mais energética. E se tiver algum corte depois no tempo real e eu estava aceito o meu lance para gerar, eu tenho que ser ressarcido, que é o equivalente ao constraint off que a gente já tem hoje das térmicas. Então, assim, é por isso que a gente comentou de fundamentos, né? Que a discussão começou a conversa sobre fundamentos, né, que você me perguntou. Então, eu também tenho que ver a teoria e na prática. Na teoria, a teoria ideal seria o empreendedor sempre, aquilo que ele não tem como gerir, ser ressarcido desde que ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Agora, na prática, eu vou ter que ter um cuidado para, de fato, quando eu tiver um curtailment e tiver uma situação que pode ser energético ou elétrica, ter uma divisão regulatória justa do que é elétrico do que é energético. E caminhar no futuro numa linha paralela que o projeto Meta 2, que a CCE tocou, está propondo, o Ministério está colocando para rodar, olhando agora abril de 26, nesse momento conjuntural, mas para a perspectiva de longo prazo, que é uma coisa que vai durar 5, 6 anos, Sim. é como que eu caminho para ter um modelo mais de mercado. E aí, pegando o seu ponto, é isso que eu vejo do investidor de fora. O Brasil é hoje o sexto maior mercado em termos de tamanho de consumo. Dependendo da estatística, entre 650 a 700 terawatt-hora ano. No Brasil, a gente gosta de usar mais megawatt médio, então é uma linguagem que fora não se usa. Então, em megawatt médio, estamos falando de Isso é mercado... uma jabuticaba, né? Isso é bem... Quando a gente vai traduzir. Para gringo, megawatt médio, muito, gigawatt médio. É muito estranho, mas enfim. Então, traduzindo para nossa linguagem, estamos falando de um mercado de 80 gigas, grosso modo, mais ou menos, aí, de consumo. Uma demanda pico de 110, se a gente considera GD no meio dessa demanda pico. Então, o Brasil é um dos maiores mercados do mundo. Então, os grandes players globais, todos eles, os maiores, a maioria está aqui, né, de geração. Utilities estão aqui de um modo geral, distribuidoras. Então, ainda tem gente olhando. Então, a gente tem lá na Envo gente olhando que nos procura para olhar Brasil. Só que, obviamente, estão mais ressabiados, mais cuidadosos. Claro. E estão preocupados com a questão de como vai ser o desdobramento. Então, eu acho que se a gente adotar políticas estruturais agora, cada vez mais parecidas com o resto do mundo, ou seja, o preço caminhar para oferta, eu ter um mercado mais forte ou criar um conceito de derivativo de energia efetivo, eu acho que isso ajuda a trazer players, porque quando eu tenho algo muito diferente e ele tem que se adaptar e ele vê que está tendo problemas, ele interpreta isso como risco, ou ele pede uma TIR muito alta para compensar o risco, ou ele não vem. Acho que na prática é isso, né? Risco alto, desenho de mercado com problemas ou diferente do que eles estão acostumados, isso vira TIR. Vira um risco maior. Posso fazer uma pergunta teórica como advogado, Sim. Não no advoengenheiro, tentando entender um pouco mais aqui. Como é que funcionaria, assim, faz sentido o despacho por preço num cenário de renováveis intermitentes? Porque, assim, como é que eu boto o preço do despacho? Porque uma coisa é despacho por preço, Califórnia, a gente teve toda a discussão, até naquela crise de 2000, né? 2001 ali. Despacho por preço com térmica hidrelétrica faz mais sentido. Eu tenho uma dificuldade de entender qual a ideia, e aí eu adoraria ouvi-lo, claro, com relação ao despacho por preço
com eólica solar. Quer Talvez. dizer, intermitência, eu não tenho. O próprio conceito de despacho dessas fontes me parece um conceito um pouco abstrato, porque eu não despacho, porque eu não tenho como segurar, a não ser que eu coloque junto ao armazenamento que a gente vai falar daqui a pouco. Tá. E aí eu tenho, de fato, algo despachável. Mas como é que eu faço o preço num cenário de Interessante, na intermitência? verdade. Primeiro, eu acho que falando um pouco de fundamento para trazer para a prática, tem uma discussão de que eu tenho que separar o que é custo do que é preço. Então, no Brasil, a gente faz uma confusão, porque o PLD, na verdade, a gente tem uma lógica muito de custo. CVU é custo variável unitário de uma termoelétrica. Vou simplificar o conceito aqui bem, tá? Então vai ter alguns erros de precisão, mas só para poder ficar fácil, eu rodo um New Wave Decomp D100, que eu estou, na verdade, vendo uma função de custo futuro, que é o valor da água. Então, eu estou, de certa forma, calculando esse valor da água, levando em consideração a meu preferência de guardar água no reservatório ou despachar mais hidrelétrica, e isso eu faço levando em consideração quanto eu tenho de térmico, custo das térmicas. E nesse pacote, entre as renováveis, diminuindo a carga líquida. Então, esse é o pacote, simplificadamente, é o caldo que eu misturo e sai o preço. É isso. Então, nosso preço está muito vinculado a custo. Sai o preço, sai o PLD. Sai o PLD. Que não necessariamente é preço, é exatamente isso. Então, ele está muito vinculado, que é o preço spot, o preço de um recurso, de uma instância. Ele está muito vinculado a custo. Então, na verdade, quando eu vou para uma lógica de preço por oferta, primeiro eu estou falando assim, eu dou preferência à inteligência coletiva dos agentes do que a inteligência centralizada do INS. O INS é muito competente, mas quando ele decide despachar A, B ou C por um critério, seja qual ele for, eu estou atribuindo geração para uma fonte e não para outra. Isso, num modelo mercantil, começa a gerar problemas. Porque aquele que é deslocado por algum critério, ele fala, poxa, eu queria gerar. Então, começa a fazer mais sentido, porque hoje o despacho ele tem um quê de custo e tem um quê de regulação, grosso modo. Então, simplificando bem o conceito para deixar entendível, né? Claro. Quando eu vou para o modelo de preço, fala, não, o preço é indicador de eficiência. Então, uma renovável no modelo de preço, ela está dando a disposição dela a gerar, que não necessariamente tem a ver com custo. Na SPIC que eu trabalhei, isso eu posso falar porque não é confidencial, em outros mercados que eles atuam, como na Austrália, eles têm uma função, ó. Eu sou price taker, e de fato a renovável tende a ser price taker na maior parte do tempo, ou seja, o preço de mercado para ela faz sentido, exceto se ele virar negativo ou for igual a zero, paro de bidar. Claro. Então, traduzindo isso para o nosso dia a dia, se eu tivesse um preço por oferta, as renováveis elas fariam uma análise de qual que é a lógica econômica de eu despachar ou não. Quero gerar? Então, se eu quero gerar, porque tem um contrato já vendido, em tese eu tenderia a ser price taker, a depender de um preço que fosse, por exemplo, uma autoprodução, menor do que o eventual encargo que eu tenho que ressarcir. Então, eu acho que, tentando responder a sua pergunta de forma objetiva, uma renovável no cenário de preço por oferta, ela pode ser price taker durante boa parte do momento, mas ela pode ter momentos que ela pode querer bidar até mesmo negativo, que é um conceito contra-intuitivo, porque para ela é mais barato pagar para gerar do que pagar um eventual ressarcimento de encargos de autoprodução para um consumidor. Então ela pode fazer uma conta até nisso. Em outro momento ela vai querer bidar positivo porque ela está com sobra. Embora ela fosse price taker, ela vê uma solução de mercado que faz sentido bidar positivo, bidar um preço de mercado. Então, normalmente a renovável tende a ser mais price taker e a estar mais preocupada com o seu recurso, porque uma vez que ela não é despachável hoje em dia no sentido de armazenamento, que a gente vai tocar no ponto que você mencionou, às vezes faz sentido para ela ter receita, porque é melhor isso do que jogar dinheiro fora, né? Sim. Então, mas acho que é esse o conceito. Na verdade, a renovável ela tende a ser mais preocupada com volume do que com preço no primeiro momento. Mas dado o que aconteceu em outros mercados, como no mercado europeu, pode fazer sentido para a renovável em algum momento também dar quantidade e preço, não somente quantidade. Né? Sim. Essa questão para mim, de novo, acho que a sua explicação foi perfeita. Eu concordo, assim, obviamente perguntei com alguma ideia por trás, mas é sempre bom ouvir quem é técnico na parte econômica. Mas no modelo que a gente tem hoje, principalmente com demanda, curva do pato, descendo, esse é um momento, na verdade, que não adianta botar preço, porque eu não vou despachar, porque eu tenho uma outra carga, uma outra geração que é não despachável, que é GD, que zera a demanda em determinado subsistema. Então, eu não vou ter despacho, aí não é nem preço, eu não tenho despacho, certo? Quando eu tenho uma sobreoferta no âmbito da distribuição, o sistema, eu não despacho, então não tem preço, né? Não tem nem bid, quer dizer, conciliar isso hoje como está é complicado. Então a gente precisa, e eu tenho uma visão, ontem,
fazendo uma referência temporal aqui, eu estava num evento que nós discutimos muito a questão de armazenamento, que veio Sim. na 15269. Então, vamos falar sobre armazenamento aqui, que parece ser um emplasto de Brás Cubas, vai resolver todos os nossos problemas, o armazenamento. No cenário de curva do pato, num cenário de sobreoferta no âmbito da distribuição, onde eu não tenho um DSO ainda e isso provavelmente vai tomar um tempo, não parece óbvia a solução do armazenamento, assim, ou que sai indispensável? Como é que você vê o armazenamento? Sim. E um breve parênteses, a gente já está muito atrasado. Eu estava vendo até, preparando uma aula que eu fiz recentemente para meus alunos sobre armazenamento, eu fui pegar vídeos, a gente não tem noção, tipo, o Texas está com gigas de bateria, tudo market oriented, assim, tudo realmente bidando, armazenando na baixa, despachando na alta, 100% mercado, sem leilões, porque eu acho que a gente tem uma mentalidade orientada para leilões, e nós aqui estamos com zero, com um problema gritante de curva do pato no sistema, etc. Então, fala um pouquinho para mim de armazenamento, a sua visão, e se isso, nessa lógica de despacho por preço, não é algo que a gente realmente precisa. Vamos discutir então, tipo, é bom porque dá para falar um pouco de fundamentos e também um pouco de conjuntura e de estrutural, né? De fundamento, se eu que tenho um mercado de energia, deveria ter a crença ou estimular que os sinais de preço chegassem a todos os consumidores. Só que hoje não é assim. Baixa tensão não tem esse sinal de preço. Então, por exemplo, eu até faço uma brincadeira de família, né? Fico tirando sarro da minha sogra e da minha cunhada, que elas colocaram GD. E aí e elas colocaram GD por um motivo que todo mundo coloca. A conta é uma conta, não é uma conta de Faria Limer como a gente faz, com TIR. A conta delas foi muito simples. Eu tenho aqui como colocar GD, a redução da conta de luz, ela faz a conta antes e depois, é maior do que a parcela que eu vou pagar. Então eu ponho GD. A lógica não é uma lógica, ela não levou em consideração que preço de energia. Então deveria estar no mercado. Então deveria começar a ter efeitos no seguinte sentido, olha, quando eu tenho GD, e aí eu não estou sendo contra a GD, até porque eu tenho clientes de geração distribuída, já atuei, e eu também não gosto daquela visão de certo e errado, no seguinte sentido, eu acho que tem certo e errado, óbvio, mas assim, o agente econômico, ele vai tentar usar a regra a seu favor, então a gente tem que ter as regras corretas, os incentivos corretos. Então a gente desenhou incentivos errados. Então a gente deu um incentivo que pode colocar que eu vou compensar pelo quilowatt. Eu deveria, tudo bem, teve GD1, 2, 3, foi piorando, mas ainda assim muito vantajoso. Eu deveria ter uma lógica de que eu brinco, equivalente, em vez de ser um net meter, ele ser um net settlement. Você injeta e recebe crédito em reais por quanto vale a energia naquela hora, e você paga energia pela hora que você retira. Então deveria ter a tarifa na baixa tensão para quem tem GD certamente, mas para todos, que tivesse essa lógica, ou seja, ela tem um valor pela hora. Obviamente isso implica em seria a tarifa branca, seria basicamente mais sofisticada que a branca, mas o conceito é esse. Eu deveria, na verdade, na prática, todo mundo que pôr GD obrigar a entrar no novo formato tarifário. Para você pôr GD, é obrigatório você ter o que você injeta pelo quanto vale na hora. Isso já diminuiria, eu acho, daria um sinal econômico, passaria a não fazer mais tanto sentido para muitas pessoas colocarem GD. E aí se eu coloco o GD porque faz sentido porque eu quero, então a pessoa pode querer, mesmo tendo um retorno pequeno, um desconto pequeno, querer colocar, mas aí vira uma coisa mais racional. Então eu deveria fazer caminhar o sinal, esse é o primeiro ponto. Se eu não tenho sinal de preço para 60% da carga, isso torna muito difícil a tarefa do ONS e do sinal de preço de varejo, de atacado, desculpa, que é o preço spot. Sim. Então isso endereça o primeiro teu ponto. Então eu deveria para a GD mudar para ontem. Olhando agora o recorte de abril, pode ser que alguém veja isso em 27 já tenha mudado, mas é abril de 26, a gente não está assim ainda, deveria mudar para ontem um sinal econômico, tá? Para que eu receba pelo que eu injeto e pague pelo que eu consumo do grid, e aí eu faço a conta pelo net mais financeiro. Então, além dessa mudança que seria muito importante para dar sinal, tem a discussão do armazenamento. O armazenamento no mundo ele tem 3 fontes de receita, basicamente. Uma seria leilões de capacidade, parecidos com o LRCAP que a gente tende a fazer agora no segundo semestre de 26, obviamente recorte temporal que estamos, abril de 26. Temos também o empilhamento de receita, que chama de empilhamento de receita. Receita que vem bem através do Energy Shifting, que é um nome chique para quando eu mudo a energia, a carga, olha, eu carrego minha bateria de manhã ou de madrugada, o horário está mais barato, no Brasil seria das 10 às 2 da tarde, carrego nesse horário e vou descarregar na ponta.
E de serviços ancilares, para baterias que têm no seu projeto elementos que podem fazer o que a gente chama de grid forming, né, de ajudar a controlar, principalmente aspectos de controle de tensão, ou então de controle de frequência. Eu também tenho uma remuneração para o serviço ancilar. O mais comum é controle de frequência quando a gente vê os mercados internacionais. Então, eles teriam essas 3 fontes de receitas para viabilizar a bateria. Sim. Só que o desenho de mercado do Brasil hoje não está preparado para isso. Exemplo, se eu tenho hoje uma bateria, nesse recorte de hoje, eu sou um gerador e quero colocar bateria, eu coloco bateria. Carregar, ok. Descarregar, como é que eu vou descarregar se o preço não é por oferta? O INS pode falar, peraí, um parque solar querendo descarregar à noite, não vou deixar. Porque você está deslocando uma outra fonte que eu estava programado. Então eu tenho que ter uma regra, mesmo que seja por custo, para como eu posso carregar e descarregar. E para quem é de mercado no detalhe, eu tenho que ter uma regra pré-decem, pós-decem, em que momento eu vou informar o INS vai aceitar. Então teria que ser pré-decem para formar preço. Então eu vou falar, embora o preço não é por oferta, eu quero carregar em tal horário e descarregar em tal horário. Então eu vou ter que ter uma série de detalhes. Você não vai poder ficar arbitrando, você vai ter que ter um planejamento, porque senão... de fato eu quero arbitrar, só que vai ter que ser arbitragem controlada pelo INS, porque o preço não é por oferta. Sim. E aí por que eu olho pro Texas e eu vejo um monte de bateria? Porque lá o preço por oferta, eu posso livremente via mercado. Exato. E aí tem dois pontos relevantes. O mercado, se você usar o exemplo do Texas, a gente pode falar de Califórnia, pode falar de Austrália, pode falar de Reino Unido, outros mercados que estão com bastante bateria, mas Austrália, Califórnia e Texas, eu creio que são os 3 mercados que despontam. Características interessantes desses mercados depois que a gente viu a bateria, para a gente pensar no futuro estrutural. Primeiro o Texas e a Austrália são os 2 mercados do mundo que são energy only. Tem mais, mas assim, os maiores, mais relevantes. O que quer dizer isso? Eles não têm mecanismo de capacidade. Eles não têm leilão de capacidade. Eles acreditam que o preço é suficiente para a indução de trazer bateria. Por causa disso, eles têm preços tetos muito altos no PLD deles, o preço spot. Texas pode ir a $5.000 americanos por megawatt-hora. E a Austrália pode chegar a $20.000 australianos com a regulação que está mudando agora. Então, imagina a vol intraday. Então, eu tenho que ter um mecanismo de mercado muito agressivo de modulação. E aí, então, isso dá reflexo para poder ter renda para poder remunerar essa bateria. Então, por isso que alguns desses mercados atraem da bateria, porque o investidor enxerga, esse preço às 3 da tarde pode bater $5.000. Então, faz sentido eu carregar ele a $100 e descarregar a 5.000. Isso impacta. O Brasil, por exemplo, eu acho que já não... Eu sou defensor de preço horário, tem que ter, né, obviamente, porque senão o encargo e não reflete o sistema, mas o Brasil já está tendo problemas que a gente tem discutido com essa volatilidade muito grande no intraday. Então, assim, eu tenho que discutir desenho de mercado, qual que é o tamanho da amplitude que eu vou ter nesses mercados e o que faz sentido. Então, para o Brasil ter mais bateria, eu entendo que a gente vai ter que ter uma discussão mais profunda de desenho. A regulação ela tem que ser indutora de um desenho eficiente, não é só por meio de regulação ter algum novo encargo vai resolver, entendeu? Minha preocupação é que no Brasil a gente tende a criar muitos encargos. E aí para manter o modelo. E como isso não se adequa... Aí eu vou criando mais encargos para corrigir outras distorções. Então, assim, eu tenho um modelo que não é mercado full, aí eu crio um encargo para compensar o que via mercado não consigo. Aí eu crio outra distorção, crio outro encargo, e aí eu vou criando um modelo disfuncional, onde no final do dia, às vezes o preço pode, pensando estruturalmente, daqui a 5, 6 anos, representar do total ao in, eu ter preço com 20%, e cada vez mais encargo tá maior, né? Tem lá, preço 20%, fio 40, 50 e encargo 30, 40. Então o que vai acontecer é que a competição de mercado vai representar pouco. Isso que eu ia falar, o livre vai se tornar regulado no final do dia, né? Porque é quase tarifa. Então, esse é o... Eu vou ter ingerência sobre 80% do... Esse é o ponto. Lógico, eu tô aqui, estamos num bate-papo informal e curto, né? Então não dá para falar tudo, teria que ser mais tempo, mas tentando resumir é isso. Então, assim, tem algumas imprecisões técnicas que a gente falou, que a gente simplificou para ficar palatável para todos, né? Claro. Mas eu deveria estar pensando assim, eu deveria ter mais mercado para que a competição desse direcionadores de eficiência, ao invés de eu tentar via encargo compensar distorções de mercado. Então, isso é uma síntese que a gente pode fazer, acho, na nossa fala. E bateria, acho que passa por isso. A gente pode ter um risco de criar um modelo disfuncional, e eu sou defensor que a gente tem que pensar em bateria. E a última observação baterias, elas têm pode ter uma renda interessante, pode ajudar para renovável, pode ajudar no curtailment, um monte de coisa. Porém, também é observável, a Califórnia é um bom input, que a renda que as baterias tiveram ao longo do tempo, elas vai diminuindo. Porque conforme vai entrando mais bateria,
pessoal vai carregando Sim. e vai descarregando, então vai diminuindo a diferença das horas. Então a bateria também tem esse efeito de dar uma diminuída na volatilidade intraday. Eu vou colocando bateria, ela aumenta a carga às 10 da manhã, às 11, e aumenta a injeção às 5 da tarde. Então vai diminuindo a renda das horas, né? Sim. Da amplitude das horas. Sim, Então, porque você vai achatando a curva, né? você diminui a diferença A diferença. Então, Aí, quem entrar primeiro tem uma chance de arbitrar mais do que depois as margens vão sendo achatadas. Normal, igual a autoprodução que a gente estava falando. mercado. A autoprodução no início, os geradores conseguiam negociar uma posição muito melhor com os consumidores, porque eram pouco. Hoje em dia virou commodities, né? Tem quase leilão inverso aqui. Eu vou falar que a gente pode brincar que esses contratos são parecidos com um contrato commodity, a gente sabe que não é, no final a gente até comentou sobre isso outro dia, né, que cada contrato acaba virando um M&A na prática, mas de certa forma está mais padronizado, você tem práticas comuns de mercado relacionadas a esse tipo de projeto. É isso. Não, legal. O que você falou aqui, e aí partindo para o nosso último ponto aqui, porque, obviamente, setor elétrico a gente podia ficar muitas horas. Se as pessoas tivessem paciência para nos ouvir, a gente podia ficar o dia inteiro, né? Baixar falando. um almoço aqui. Você está falando bateria no sentido atacado, né? Da bateria. E a bateria na ponta, no consumo, na baixa tensão. Como é que você vê isso casado com o tema que eu queria te ouvir aqui para encerrar da nossa abertura de mercado, né? E aí, você já falou um ponto. Tarifa na ponta, baixa tensão com sinal econômico, eu acho que é algo, a ANEEL está olhando isso, né? A gente tem desde 2012 tarifa branca, com as críticas que tem, mas não tem uma adesão. Não tem uma adesão, assim, na CEMIG inteira tem 60, 90, uma coisa assim, eu estava lá esses dias, me disseram, em Minas Gerais inteiro, né? Você tem tipo 90 casas, não é 90 mil, 90 unidades consumidoras com isso. E a gente vai precisar. Então, a abertura de mercado vai passar por toda uma educação, mas será que a bateria também, para esses casos, e como uma possibilidade de oferta para quem vai explorar varejo, de melhorar serviço, de agregar valor, como você enxerga a bateria neste cenário e como você vê a abertura de mercado? A abertura de mercado, eu faço parte de um grupo internacional chamado Sigre, que recomendo quem está aqui assistindo o nosso vídeo, depois dá uma pesquisada, acho que é interessante para quem mesmo que está se formando, fazer parte do Sigre, então fica a minha propaganda positiva, é um órgão, uma instituição francesa, mas de cunho global, tem escritórios na maior parte do mundo, inclusive foi até o João Melo, meu ex-chefe e amigo, que me indicou, falou, é bom você entrar, e de fato é muito bacana. E por que dessa propaganda? Porque tem lá um grupo que a gente está discutindo, tem vários grupos de discussão de mercados, assuntos bem técnicos de engenharia, de materiais, ou de geração, ou de transmissão, distribuição, mas um dos grupos que estamos discutindo é sobre competição varejista. E uma conclusão que a gente chegou nesse estudo de 2 anos é que o varejo, ele é um dos grandes indutores de tecnologia no setor elétrico. Ele tende a ser, porque cada vez mais a gente está falando de recursos energéticos distribuídos. Dado isso, essa visão de recursos energéticos distribuídos, a bateria ela entra nesse pacote de discussão. Então, quando eu tenho um mercado 100% livre, e se de fato ele for 100% livre, tiver os sinais adequados, a estrutura adequada, não perfeita, mas adequada, porque o mercado perfeito não existe, isso é bom deixar também claro, e em tese o consumidor ele tende a se interessar por bateria. Em mercados mais maduros, a gente vê que é por fase. O consumidor, no primeiro momento, ele vai para o mercado livre. Quais são as fases clássicas quando a gente vê mercados que estão abertos há mais de 20 anos? Tem, logicamente, o consumidor que não olha nada, só está olhando lá um precinho, pagou e não quer saber. Mas os consumidores mais antenados, como a gente, que é do setor, e a pessoa mais jovem que de fato quer entender e tem preocupação com energia renovável, como é que foram as fases? Então, a primeira fase é que as pessoas migram por preço. Elas vão atrás de preço. Elas mudam da varejista do Viana para do Pedro, para do João, para do Rodrigo, para do Carlos, por preço. Né? Basicamente, diferencial é preço e atendimento no telefone, crédito, alguma coisa desse tipo. Aí tem uma segunda onda que ele começa a procurar outros que chama de add-ons, outros produtos. Isso pode ser um combo com telefonia, pode ser um combo com gás, pode ser uma promoção no seu streaming que tem, por exemplo, alguma outra coisa que lhe faz sentido. Depois tem uma terceira onda, quando o consumidor começa a querer se empoderar e a participar do mercado. E nessa terceira onda, a bateria faz muito sentido, porque a gente pode se dividir em 2 ondas. Nesses mercados tem alguns que permitem que você venda a sua GD para o varejista, o seu excedente.
Uhum. Então você vira a um player de mercado. Sim, Você não vai entrar na CCR e registrar um contrato, óbvio, né? lógico. Mas você tem um acordo com o varejista, olha, você está me comprando a um preço X e ele vai usar essa energia e vai arbitrar e vai. E em alguns outros, quando vai para a segunda onda, ou seja, dentro dessa terceira onda, na divisão parte 1 e parte 2, na 3.1, na 3.2, na 3.2, você começa a entrar num momento que você começa a querer fazer arbitragem. Os consumidores mais sofisticados começam a querer usar as baterias para poder também falar, poxa, no primeiro momento ele compra a bateria e ele quer um percentual do FII. Depois ele chega no momento que ele fala, não, eu quero poder vender e carregar quando eu quero e te pagar o FII. Então, na ponta, que eu acho que o Brasil vai demorar a chegar a isso, você abre, aí na abertura é só por preço, depois por add-ons, e depois o consumidor quer se empoderar. Aí esse empoderamento ele tem um primeiro momento que ele coloca GD e quer vender GD, o que sobra, depois ele quer pôr bateria, e depois essa bateria ele também quer brincar com ela. Então a gente acha isso meio ciência do futuro de foguetes, mas ele tem experiência internacional que mostra isso. O Texas? Texas, quer dizer, Austrália, Reino Unido. Obviamente, não quer dizer que 100% dos consumidores fazem isso, estamos falando de 20%, 25%, mas pegando para fechar o exemplo do Texas e falando, por exemplo, do ERCOT, que é o NS do Texas, e o nosso NS, no ERCOT, devido ao sinal de preço, eles conseguem reduzir demanda ou mexer em demanda em torno de 10% a 15%. Isso dá entre 4 a 6 gigas na ponta, com uma demanda lá, pico da ordem. Demanda pico um pouco mais, mas na média em torno de 40 gigas ali do Texas. Então é muita energia. Garanto que se a gente tivesse hoje, não estamos nessa condição ainda, mas em abril de 2026, se o NS conseguisse tirar 6, 7 gigas na ponta de demanda, ele já ficaria bastante contente na gestão do grid. Então acho que tentei resumir, foi longa a resposta, mas eu acho que é assim que é de caminho. Não, perfeito. Alexandre, cara, foi um prazer conversar contigo. É impossível cobrirmos todos os assuntos. Sim. A gente pincelou os mais palpitantes, né? Ainda tem muitos outros do setor, mas queria te agradecer muito pela presença e convidar vocês todos a seguirem aí o podcast Café Energético do IBDE em todas as mídias sociais. Isso vai estar disponível no nosso canal e sigam, né, o IBDE nas redes. Muito obrigado a todos pela audiência e atenção.